Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. E nós vamos tratar, nessa manhã, da humilhação e da exaltação do único Messias e Senhor, Jesus. O texto é bem conhecido, alguns de vocês já devem ter lembrado aí que já cantaram esse texto do passado. Paulo diz assim para a igreja de Filipos, e pelo Espírito Santo ele diz a nós: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É curioso a gente descobrir que livros e hinos sobre Jesus não são populares entre cristãos evangélicos do Brasil. Eu digo isso tendo trabalhado em 3 editoras, pelo menos, e conhecendo o mercado editorial brasileiro, mas se você quer que um livro encalhe, basta você destacar Jesus na capa, basta o livro tratar de algum tema a respeito da pessoa de Jesus, esse livro simplesmente não vai ser vendável. Se você passeia pela inódia cantada em muitas igrejas evangélicas, fala-se muito do Espírito Santo, um pouco de Deus o Pai, mas Jesus praticamente não é mencionado nesses hinos. Há uma falta de bons hinos, inclusive, que destaquem quem é Jesus em termos radicalmente bíblicos. Isso lembra que nós, que nos chamamos de igreja cristã, ainda estamos longe, de fato, de sermos uma igreja cristã. Nós seccionamos o único Deus em pedaços e, a depender dos nossos interesses, nós prestamos culto ou prestamos destaque a uma das pessoas da deidade, mas não as 3 pessoas unidas, sobretudo Jesus Cristo. Isso talvez explique as imagens recorrentes que nós temos de Jesus em nosso meio, imagens que estão longe de captarem quem é o Cristo revelado na Sagrada Escritura. Nós estamos na época do Natal. Nós celebramos a encarnação do Verbo, a vinda de Deus em Jesus Cristo, mas muitas vezes Jesus é retratado simplesmente como um bebê inofensivo na manjedoura, um bebê que tem que ser protegido, acalentado, um bebê quase solitário. E vocês já devem ter escutado histórias e visto desenhos animados de crianças ou até mesmo de adultos que ficaram compadecidos do Jesus ali no presépio, numa véspera de Natal fria, e porque o bebê Jesus da manjedoura estava muito sozinho, catou aquele bebê e levou para casa para ele não se sentir solitário na véspera ou na noite de Natal. Mas essa é uma das imagens que se tem de Jesus no nosso meio. Jesus é simplesmente aquele bebê fofinho, fazendo gugu dadá, sozinho e completamente dependente daqueles que estão ao seu redor. Do outro lado, e muito do movimento chamado protestante, costumo dizer que é o protestantismo sem reforma que nós temos no Brasil, Jesus é apresentado ou como um tipo de mágico, um tipo de curandeiro, alguém que é pronto a resolver todos os problemas que nós temos, qualquer que eles sejam, até gerados por nós mesmos, ou um tipo de guru, ou em alguns setores da igreja, Jesus é retratado como um tipo de revolucionário, até mesmo palestino, um negócio muito estranho, mas é o que tem. Mas isso é parte do discurso que a gente vê em nosso meio, em nossas igrejas. Jesus acaba deixando de ser um modelo radical de imitação de discipulado. A gente agora acaba precisando imitar superpastores, superapóstolos, superbispos, televangelistas, ou mesmo revolucionários com Che Guevara na camisa, como uma espécie de Cristo, também de Messias. Ou, em outro aspecto, se idealiza o Jesus sangrando na cruz. Jesus é retratado de novo como uma figura impotente, presa naquela cruz de vergonha e dor e sem chance de fazer algo pela gente. O máximo que a gente pode fazer é olhar para aquela imagem, se compadecer daquele que está pendurado na cruz ali, lamentar por ele e por nós, já que se Cristo não conseguiu sair da cruz, muito menos
nós conseguiremos sair ou largar ou sermos libertados dos nossos problemas, dos problemas que nos cercam. Em síntese, o que nós temos por grande parte da igreja cristã, católica ou protestante ou pentecostal no Brasil, são caricaturas, fragmentos de Cristo que estão muito longe de retratar ou de fazer justiça quem é o Cristo que vem a nós nos Evangelhos, no Novo Testamento, que foi antecipado, inclusive, profetizado no Antigo Testamento. Isso explica também muito da desassociação que nós temos no nosso meio entre o que a gente crê, o que nós professamos a respeito de Jesus e como nós vivemos. Infelizmente, é comum no nosso meio termos pessoas que falam de Cristo voz bem elevada, soltam a voz para cantar sobre Jesus, ou falar algo sobre Jesus, ou decantar algo sobre a fé, né, já que a gente está falando aí dessas imagens deficitárias de Cristo, mas na vida real elas não conseguem associar a sua crença ao seu comportamento. Então, fica evidente que essas pessoas têm uma ética de malandragem, elas são da ética do jeitinho, elas têm uma ética de conveniência. Quando é contra elas, elas vão se aferrar a algum mandamento ético, mas se elas têm que resolver algum problema, elas vão esquecer aquele mandamento ético, vão deixar ele de lado. O que Paulo faz aqui nessa passagem, nós vamos focar o trecho dos versos 5 a 11, mas eu estou pensando na passagem mais extensa, é apresentar Jesus para a gente. Não o Jesus da nossa imaginação, não o Jesus das caricaturas populares, mas o Jesus que é revelado no texto sagrado da Bíblia como um exemplo para nós de como nós devemos nos portar, não só como crentes, mas como igreja. Então, se você volta um pouquinho, Filipenses 2, versos 2 a 4, Paulo vai falar que a igreja tem que ser apaixonada pela unidade, a igreja tem que lutar para ser uma única igreja, não um monte de facçõezinhas lutando entre si, jovens lutando contra adultos, ou anciãos, ou carismáticos lutando contra históricos e arminianos contra calvinistas, etc. e tal, mas deve haver uma paixão entre os crentes pela unidade da igreja. Os crentes devem se portar com humildade, esse é um ponto muito importante, não só na passagem que nós temos diante de nós, mas também na espiritualidade bíblica. A humildade é destacada como uma das grandes virtudes ao que é inata ao cristão, uma postura humilde, e Paulo também vai destacar que os crentes devem ser dedicados mutuamente. O crente nunca vive para si, mas o crente deve estar sempre pronto a se dar para o outro. Bom, nós estamos acostumados a pensar de outra forma diferente aqui de Paulo. A gente geralmente pensa no enunciado, na verdade, e depois a gente vai tentar decompor como é que a gente deve viver à luz dessa verdade. Paulo aqui inverte o jogo. Paulo coloca diante de nós como deve ser o procedimento da igreja, e ele dá o fundamento desse procedimento da igreja. A igreja deve se esmerar na unidade, na humildade, na dedicação mútua, porque Cristo é o seu modelo, Cristo é o seu fundamento. E aí a gente entra na nossa passagem aqui. O verso 5 faz a conexão entre essas exortações que estão presentes do verso 1 a 4 e o que vem a seguir, versos 6 a 11. Paulo começa dizendo, tenham. O que Paulo quer colocar diante dos crentes em Filipos e diante de nós aqui é o seguinte, a igreja tem que ter um certo procedimento. A igreja tem que ser marcada por unidade, humildade e mútua dedicação. Por que a igreja deve ter essas marcas? Porque Cristo apresentou essas marcas e nós somos chamados a ser moldados à imagem de Cristo, a ser modelados pela imagem de Cristo. Logo, a gente deve se portar dessa forma apontada por Paulo. Aí ele começa dizendo, tenham. Essa palavrinha simples aí pode ser tanto um apelo como uma exortação. Um chamado, gente, olha, vamos agir como Cristo, para termos uma igreja marcada por unidade, humildade, dedicação mútua, vamos agir como Cristo. Ou, do outro lado, ajam como Cristo, para que nós temos uma igreja marcada por unidade, humildade e mútua dedicação. Então a palavra tem duplo significado aqui. Um apelo, uma exortação. Um chamado para a gente se portar como Jesus. Do outro lado, uma exortação. Ajam como Jesus.
sejam plasmados, sejam moldados à imagem de Jesus. Em outras palavras, Cristo, ao estabelecer como a igreja deve se portar, ele não é moralista, ele não é legalista. Ele coloca diante da igreja o modelo supremo, que é o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Tenham entre vocês, Paulo não está dirigindo-se aqui a pessoas em geral, para todas as pessoas, crédulos ou crentes ou não crentes, Paulo se dirige aqui à igreja, a cristãos, a pessoas que já estão no âmbito da fé. Então a exortação aqui, por assim dizer, contida. Ele está exortando crentes. Somente aqueles que já aderiram a Jesus, já seguem a Jesus, podem ouvir essa exortação ou esse apelo, podem ser chamados a imitar Jesus. Então ele se dirigindo à igreja vai dizer que ela deve ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está destacando para nós aqui, que se nós somos crentes de fato, a nossa mente, a nossa racionalidade foi transformada. Logo, a gente tem que pensar de outra forma. Mas o fundamento aqui, mais uma vez, não é moralismo, não é regra não escrita, que toda a igreja tem. O fundamento aqui da unidade, humildade, da doação mútua, é pensar como Cristo, é refletir como Cristo, ou colocando de outro lado, é ter a mente moldada por Jesus. Gente, nota que Paulo não está apelando aqui, ao exortar-nos, tenham, ao apelar a nós, ele não está apelando, exortando a afetos, sentimentos, ele está apelando a um cálculo. Nós somos chamados a pensar como Jesus, nós somos chamados a colocar no altar de Cristo os nossos pensamentos, de tal forma que ele molde a nossa forma de pensar e que nossa comunidade, pensando como Cristo, possa vivenciar unidade, humildade e mútua doação ou mútua dedicação. Pensem como Cristo Jesus. Coloquem no seu interior pensar como Cristo Jesus. Mas eu estou me adiantando aqui, Tenham o mesmo modo de pensar. É um apelo a toda a igreja. Não é um apelo só aos pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou que servem no ministério. Todos os crentes em Jesus, que são parte de uma comunidade visível, são chamados a pensar de forma semelhante, a colocar seu pensamento em Jesus e ser moldado pelo próprio Jesus. Mas aí o texto continua. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A gente geralmente fala de Jesus Cristo, mas a inversão em Paulo é importante aqui. Alguns estudiosos têm destacado, por exemplo, na medida que as cartas de Paulo vão avançando cronologicamente, ele vai mudando a ordem dos nomes, ou, no caso, substantivo, Cristo. Então, ele vai falando nas primeiras cartas de Jesus Cristo, e depois ele inverte falando de Cristo Jesus mais para o final da vida dele. Ok, nós temos um problema aqui, que é o problema de familiaridade. Isso, algumas vezes, milita contra a gente quando a gente vai interpretar o texto bíblico. A gente já supõe que certos detalhes da narrativa bíblica, do texto bíblico, já nos são familiares, e a gente chega a eles sem muita atenção. Isso aqui eu já conheço, já sei aqui. E esse pensar de Cristo Jesus é um desses casos. Nós tomamos Cristo como nome próprio de Jesus. Mas, irmãos e irmãs, Cristo não é nome próprio. Cristo é um título, é um substantivo. Quando Paulo, então, inverte a ordem aqui, Cristo Jesus, ele quer destacar um ponto para nós no momento. Tá? E aqui nós temos um problema. Cristo é a tradução grega de Messias. No que nós temos em português, também em inglês ou alemão, é simplesmente a transliteração do grego, não a tradução. Se a gente fosse traduzir direto aqui, a gente teria que ler: tenham entre vocês, igreja, a mesma forma de pensar do Messias Jesus. Jesus, Josué, Jesus é aquele que traz a salvação de Deus, o Deus é que salva. Esse é o significado do nome do nosso bendito Salvador, mas nosso bendito Salvador também é o Cristo, o ungido,
o Messias. O que Paulo quer destacar aqui é que nós somos chamados a pensar os pensamentos de Jesus, que é o único Messias, o único especial ungido. Nós estamos meditando em 1 Samuel e nós vamos esbarrar nesses pontos. Volta e meia, Samuel foi ungido, Saul foi ungido, Davi foi ungido, Deus fez promessas, alianças inquebrantáveis com Davi, de que da casa dele haveria sempre um descendente, da casa dele viria um grande rei, que também traria salvação para Judá e para Israel. Jesus é o ápice dessas promessas de unção que Deus fez no Antigo Testamento, Yahvé fez no Antigo Testamento. Mais do que isso, se no Antigo Testamento nós temos sacerdotes sendo ungidos, profetas sendo ungidos, reis sendo ungidos, e nós temos vamos ver, inclusive, Deus tirando a bênção ou derramando o seu desprazer sobre ungidos separados que misturam o seu chamado, isto é, o rei tentando ser sacerdote, como no caso de Saul, o rei tentando ser sacerdote, como no caso do rei Uzias, Deus vai tirar a bênção desses reis ou vai disciplinar esses reis. Em Jesus, nós temos o Messias, que é profeta, é sacerdote e é rei. Jesus é o único Messias. Paulo aqui está nos chamando, como chamou a igreja de Filipos, ele está nos chamando, nos convidando a pensar junto com Jesus como o único Messias, o eleito, o escolhido, o chamado, aquele que é consagrado e separado exclusivamente para trazer a salvação de Deus para nós. Jesus, então, aqui é destacado como o Messias. Mais do que isso, ao destacar, ao enfatizar que a gente deve pensar como Cristo Jesus, ou entregar nossos pensamentos a Cristo Jesus, ou sermos moldados a pensar como Cristo Jesus, Paulo também destaca que todo homem, toda mulher que crê que Jesus é o Messias, agora é unido a esse Jesus. Foi retirado de uma velha vida, de uma velha existência, e agora é colocado nessa nova existência. Por isso que os crentes podem pensar como Cristo Jesus. Por isso que os membros da Santa Igreja, né, entre vocês, podem pensar como Cristo Jesus, ou podem ser moldados a pensar como o Messias Jesus. E aí nós entramos no que é considerado um hino. Esse hino pode ser dividido em 6 versos, com 2 estrofes. A primeira estrofe, com 3 versos, vai do verso 6 a 8. E a segunda estrofe vai do verso 9 a 11, com 3 outros versos. 6 versos compõem o hino. Como o texto de semana passada, há um debate técnico que não interessa para a gente aqui, se o que nós temos aqui em Filipenses 5 a 11, capítulo 2, é um hino que a igreja cantava previamente, e que Paulo adapta esse hino na sua exortação, no seu apelo aos crentes em Filipos, ou nós temos aqui uma composição feita pelo próprio Paulo. O fato é que quando nós lemos o hino, mesmo em português, fica óbvia a simetria, a beleza, a força do texto que nós temos em mãos. E as 2 estrofes têm 2 únicos pontos. A primeira estrofe fala que nós temos que pensar de Cristo na sua humilhação. A sua humilhação tem algo a nos ensinar, molda também o nosso pensamento, mas nós somos moldados também pela sua exaltação. Então, versos 6 a 8 vão celebrar, paradoxalmente, né, a humilhação de Cristo, do Messias, e os 3 últimos versos destacam a exaltação do Messias. Então, Paulo está dizendo para a gente que nós crentes, devemos ter a mesma forma de pensar do Messias Jesus. Aí ele começa, que existindo na forma de Deus. Irmãos e irmãs, o tempo, aqui a gente não tem muito tempo, mas cada palavrinha aqui tem seu significado. Existindo na forma de Deus, destaca que o Filho sempre existiu com o Pai. Nunca houve um tempo que Deus não fosse Pai. Antes, o Pai sempre foi o Pai do Filho, e o Filho sempre amou a seu Pai desde a eternidade, desde antes da criação dos céus e da terra. Nós somos chamados, então, a pensar
como Cristo, ou termos o nosso pensamento moldado por Cristo, pelo Messias, Jesus, porque esse existiu desde antes de todas as eras, na forma de Deus. Aqui destaca que Jesus compartilha e compartilhou e compartilha a natureza da própria deidade. Ele é igual a Deus, ele sempre foi igual a Deus. Ter a forma de Deus significa que Jesus é a exata representação, a exata imagem de Deus, o Pai. Então, Paulo começa a destacar aqui, antes de entrar na humilhação, aliás, você pode até desenhar o texto, né, graficamente, né? Filipenses 2, 6 a 8, você tem uma linha descendente. Então, Paulo começa destacando a preexistência divina, o fato de que Jesus sempre foi um com Deus, sempre existiu como Deus junto a seu Pai, e esse que é um com Deus vai se humilhar, ele vai a ser reconhecido na forma humana. Em outras palavras, o que Paulo começa a destacar para a gente aqui é que Jesus, que é Deus, se revestiu da natureza humana, ele se tornou um ser humano, e isso é a humilhação de Jesus. Depois nós temos a exaltação. Então, Paulo começa destacando aqui que Cristo Jesus, o Messias Jesus, ele existiu antes da eternidade, antes da criação do tempo e da forma, da matéria, na forma de Deus. Só que, aí o texto começa dizendo que Jesus não se agarrou a ser igual a Deus. Esse nós estamos aqui literalmente no que pode ser chamado de coração da mensagem cristã. Jesus Cristo, que é Deus junto com o seu amado Pai, Jesus e o Pai, sendo o único Deus, numa parceria de amor, decidiram que a salvação se dá pela vinda desse único Messias. E nessa conversa de amor na eternidade, o Filho ele voluntariamente se entrega para ser reconhecido na forma humana. Ele que tinha o direito de se agarrar à sua deidade, ele abre mão dessa glória por causa do gênero humano, por amor ao gênero humano. Ele não considerou o ser igual a Deus ao que deveria ser retido ou agarrado a qualquer custo. E o texto se aprofunda. Pelo contrário, ele se esvaziou. Aquele que é um com o Pai, aquele que compartilha toda a deidade com seu Pai, aquele que compartilha com o Pai eternidade, glória, soberania, criação, aquele que junto com o Pai recebe o louvor de toda a criação, ele assumiu, ele se revestiu da natureza humana. Ele que vivia na glória abundante, que desfrutava de todo o amor junto com o Pai, ele desceu entre nós, ele veio a nós, ele se humilhou, o rei se humilhou para se revestir de natureza humana. A ideia aqui, irmãos e irmãs, é como se um grande rei retirasse toda a sua roupa de realeza e vestisse roupa de mendigo, por amor daqueles que viviam no seu feudo, viviam ao redor do seu castelo. Ele agora se esvazia. No século XIX, no século XX, muito se escreveu sobre essa palavrinha, que é gnosis. Foi dito e ensinado que, por exemplo, Jesus abriu mão da sua deidade na sua encarnação, Jesus abriu mão de seus atributos de poder na sua encarnação, mas a mentalidade por trás do texto é hebreia, não grega, ela não é especulativa. O próprio texto nos instrui sobre o que significa o nosso Salvador, que tem a forma exata de Deus, compartilha a glória divina, se esvaziar. O que significa se esvaziar? Ele assumiu a forma de servo. No original, o texto é mais forte. Cristo assumiu a forma de um escravo. Por isso, a metáfora de um rei abrindo mão das suas vestes de realeza e se revestindo como um mendigo.
Aquele que é Deus, junto com Deus, aquele que compartilha a luz divina, a glória divina, a eternidade, os santos poderes dos seus atributos, ele entrou em nossa história, ele se revestiu de carne, ele se tornou um ser humano como nós somos seres humanos. Mas não apenas isso, ele desceu às partes mais baixas da terra, se igualando àquelas pessoas mais desprezadas da antiguidade. Aqui a gente tem que lembrar que escravidão no mundo antigo não tinha a ver com etnia, tinha a ver com derrota militar. Então, germanos, lourinhos de olhos azuis eram derrotados nas fronteiras do Império Romano e iam ser vendidos como escravo na Roma antiga. Os gregos cultos foram derrotados no campo de batalha, seriam vendidos como escravos, mesmo conhecendo Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, etc., etc. Mesmo sabendo todos os meandros da filosofia, seriam vendidos como escravos no mercado de escravos. Jesus se reveste não só da natureza humana, mas ele se reveste da natureza humana para o mundo antigo e para nós, mais vil e desprezível. Deus se reveste de escravidão. Deus vem a nós na forma de um escravo. Ele se esvazia assumindo essa forma de servo, de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O grande ponto que celebramos no Natal é que, como diz um Atanásio, somente o que é assumido pode ser redimido. Deus assume a nossa humanidade para redimir a nossa humanidade e nos levantar para si. Mas eu estou indo além, já estou correndo à frente do texto. Mas o ponto aqui é que cristãos celebram o Deus que se fez homem. E, irmãos e irmãs, nem outra religião, credo político, ideologia, o que seja, ensina algo parecido com isso. Deus se fez homem em Jesus. Deus se revestiu da nossa humanidade em Jesus. Deus veio a nós como escravo, como aqueles mais desprezados. Nosso Deus veio a nós nessa forma. Essa é a forma que Ele escolheu para vir se revelar a nós como o Messias, como Salvador e como Senhor. E o texto continua explicando o que é esse esvaziamento. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a seres humanos, e aí começa. Olha a sequência. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não conheço nenhum outro credo que ensine algo similar. O Deus Criador, o único Deus que existe, o único Deus que é vivo de fato, o Deus que é invisível, mas real, o Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele veio a nós. Ele se revestiu de materialidade, Ele se revestiu de carne humana, mas não a carne do palácio, a carne do mercado de escravos. A carne que não valia nada, que era vendida nua, que se abria a boca para ver se não tinha nenhum defeito nos dentes. Essa é a semelhança que Jesus assumiu, que Deus mesmo assumiu por amor de pecadores. Ele se humilhou, ele foi obediente. A vida de Jesus foi obediente. Aqui nós temos uma reversão do quadro de Adão e Eva. Do paraíso, num jardim perfeito, nossos primeiros pais, nossos deputados, nossos representantes foram colocados diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dada a eles a ordem de que eles poderiam tocar qualquer árvore do jardim, se alimentar de tudo que tinha no jardim, menos tocar naquela árvore. O que nossos primeiros pais fizeram? Com uma tentação mediada, porque nem foi o diabo que apareceu ali. O diabo serviu de outro ser. Nossos primeiros pais caíram. Nosso Salvador foi tentado pelo próprio diabo. Ele foi tentado 3 vezes. Obediente em todas as 3 tentações. Mesmo o diabo distorcendo a palavra sagrada, o diabo foi repreendido pela palavra sagrada. O nosso Jesus, o nosso Senhor que se tornou servo, obedeceu seu Pai em toda a sua existência. Na hora mais dura para Jesus, no jardim do Getsêmani, suando sangue, ele obedece a seu Pai e vai para o Calvário como ovelha muda
indo para o matadouro. Jesus foi humilhado e foi obediente até a morte. Mas aí Paulo acrescenta um ponto aqui escandaloso. Deus, esse Deus, no qual o Pai e o Filho estão unidos, esse único Deus que vem a nós na forma de servo, que se torna semelhante a seres humanos, que foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou, foi obediente até a morte, mas provou a morte mais vexatória, mais humilhante que havia no mundo antigo, a morte de cruz. Isso significa que o nosso Deus, ele não apenas entrou na nossa história em Jesus, mas na sua glória, ele também assumiu o vilipêndio, a humilhação, o deboche que era feito naquele lugar de vergonha, naquele lugar de dor. No mundo antigo, geralmente pessoas eram crucificadas ou nas estradas principais, que cortavam todo mundo romano, ou fora da cidade, geralmente nos portões principais daquela cidade. Quem vai a Jerusalém hoje, sai da porta de Damasco, anda ali uns 10 minutos a pé e chega ao Jardim da Tumba, e perto do Jardim da Tumba vai conseguir ver um tipo de monte que lembra muito um crânio. Na base, ou tendo esse crânio, essa imagem de um crânio no fundo, ali eram crucificadas pessoas. Quem saía daquele portão indo para a Síria, passava ali por esse tipo de espetáculo sangrento, horrível, vendo pessoas penduradas sendo crucificadas ali naquele espaço. Quando Espartaco é derrotado, quando sua rebelião é derrotada, o que os romanos fazem? Numa das principais ruas que saem de Roma, crucificaram 6.000 escravos, para todo mundo entrando e saindo de Roma pudesse ver aqueles escravos ali pendurados, morrendo, e morrendo lentamente. Esse é um ponto aqui. Aqueles que eram crucificados não eram mortos pelos pregos que transfixavam suas mãos ou punhos e pés ou calcanhares. Eles eram mortos lentamente por asfixiação, enquanto ao mesmo tempo abutres, pássaros iam pousando sobre eles e bicando e machucando e ferindo, destruindo o que ficou da figura humana pendurada naquele lugar. Por isso que a crucificação levava 3 dias, e segundo o relato bíblico da crucificação de Jesus, por causa da Páscoa, a morte daqueles crucificados é antecipada para que o ambiente seja limpo e purificado, para que na Páscoa não haja nenhum resquício de uma morte judicial ali diante do portão de Damasco. O fato é que Jesus morreu esse tipo de morte. Jesus foi levantado na cruz como um tipo de espetáculo sangrento no meu lugar, no seu lugar, em nosso favor. Deus, então, em Jesus, não só se revestiu da carne humana, mas se revestiu da carne humana mais vil de um escravo. E esse escravo, Jesus, não só foi humilhado, mas também foi obediente ao seu amado Pai até a morte, e morte de cruz. Então, quando nós celebramos o pequeno bebê na manjedoura, nós temos que lembrar que já há uma sombra sobre aquela manjedoura. Isso é até um quadro bonito. Maria e José estão ali diante daquela manjedoura e, encantados com aquele bebê, eles sabem que o Salvador do mundo veio naquele bebezinho, mas há uma sombra literalmente em cima da manjedoura, uma sombra de uma cruz sobre a manjedoura. Aquele bebê que nasce em Belém da Judéia, já nasce apontando para essa cruz, para essa morte de cruz, essa morte violenta na cruz. Aquele que possui a natureza divina, assume a natureza humana para, em obediência a seu Pai, morrer pelos piores pecadores e morrer a pior morte que havia, a morte na cruz. Alguém tenta dar um resumo desses textos da seguinte forma: eis aqui uma grande notícia. De fato, é uma espantosa notícia. Ele, o soberano dono de todas as coisas, se torna servo de todos. E ainda mais, ele continua dono. Só o Evangelho oferece isso para a gente. Aquele que era um com o Pai, que era a forma de Deus, não se agarra a esse privilégio, antes assume o caminho da humilhação, da vergonha, da dor.
ele assume a senda do escravo para provar morte e morte de cruz. E esse que morre na cruz continua Senhor e dono sobre todas as coisas. Eu sempre cito aqui a famosa cantiga de Natal de Lutero, né? O título dela é Canção Infantil para o Natal de Cristo, é um hino bem longo, mas uma das estrofes diz: atentem, esse é o sinal, no coxo em fraldas, muito mal deitado está o que mantém o céu e a terra e o sustém. Nós estamos diante de um paradoxo. O único Deus vem a nós em Jesus. Em Jesus, Deus assume um estado de humilhação, Deus assume as vestes de um escravo e não a veste da realeza. Deus em Jesus se humilha, se rebaixa. Deus em Jesus assume a morte, prova a morte e a morte cruz. Ao mesmo tempo que esse que morre na cruz é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Essas imagens aqui também do servo evocam toda a gama de significados do Antigo Testamento. Em Isaías, grande profeta, conhecido por alguns aí como quinto evangelista, nós temos vários cantos do servo. Isaías 42, versos 1 a 9, depois 49, versos 1 a 9, 50, 4 a 11, e, finalmente, capítulo 52, 13 até 53, 12, que nós refletimos sobre essa passagem no advento do ano passado. O que Paulo quer enfatizar para nós aqui, ao usar a expressão servo, é que o que acontece em Jesus não foi um mero acidente, mas já havia sido profetizado no Antigo Testamento por um dos maiores profetas, Isaías. O que nós celebramos aqui, a vinda de Jesus no pequeno berço em Belém, mas que já aponta para um estado de humilhação, servidão, morte e cruz, é que isso já estava contido, já estava apresentado no Antigo Testamento. Um roteiro previamente escrito, um script já previamente determinado, digno ao Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E é interessante, a gente vai desenvolver esse ponto já já, ao mesmo tempo que Jesus é servo, ele é Senhor. A palavra empregada nesse contexto aqui, Senhor, também faz referência ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em vez de usar o nome exaltado algumas vezes, Yahvé, na tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, os tradutores preferiram incluir Senhor, como nossos tradutores fazem comumente em língua portuguesa. Presta atenção, isso aqui é surpreendente. Se você não entender isso, você não entende a mensagem cristã. Jesus é Deus de Deus, luz de luz. Jesus é Yahvé também. Yahvé é o nome do nosso Deus. Yahvé vem a nós como Pai e como Filho, também como Espírito Santo. Jesus recebe o nome de Yahvé. Jesus é o Eu Sou, junto com o Pai e com o Espírito. Isso é surpreendente. Vocês conhecem outra mensagem que fale de um Deus que sofre com a gente e sofre por causa da gente? Vocês conhecem outro credo, outra religião, outro ensino que falam de um Deus que se reveste na natureza humana como nós e sofre como nós e sofre por nós morte e a morte de cruz, a morte mais estúpida e violenta da antiguidade? Eu não conheço. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só que essa não é a última palavra. O nosso Deus se humilha. O nosso Deus se rebaixa. O Rei exaltado, o único Criador e Redentor, ele vem a nós. Ele chega a nós. Ele se reveste nossas limitações. Ele se reveste nossa finitude. Ele encara a morte. Ele morreu. Paulo vai dizer em seu último discurso para a igreja em Éfeso, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Nenhum outro credo, nenhuma outra religião tem isso. Só que a humilhação de Jesus na última palavra. Agora, nota a inversão. Deus o exaltou. Em todo o restante da passagem, Jesus está fazendo algo. Jesus, que é um com o Pai, Jesus e o Pai, sendo o único Deus, o Eu Sou, Jesus faz algo. Ele assume a natureza humana. Ele que é um com
Deus, ele que tem a forma exata da deidade, ele assume a natureza humana, ele se humilha, ele se reveste com a roupa de escravo, ele que é o rei da criação, ele morre, ele é morto na cruz. Aí o que Deus faz agora? Deus exalta seu servo. Tudo agora que vem marca essa exaltação, e é Deus que faz. Versos 6 a 8, Deus faz. Versos anteriores, Jesus fazendo, agora Deus fazendo. A ênfase aqui é Deus agindo, vindicando o seu Filho. O seu Filho se deu em amor por pecadores. Agora, por causa disso, o Filho é exaltado sobremaneira. Essa palavrinha, essa junção, exaltado sobremaneira, significa o seguinte: olha, agora Deus exaltou o Filho ao máximo. O Filho foi super exaltado. O Filho enaltecido aqui de uma forma transcendentemente gloriosa. O Filho é elevado à sua excelsitude. O que está implícito aqui, irmãos e irmãs, é que Deus, recebendo o sacrifício do seu Filho como um sacrifício aceitável no lugar de pecadores, ressuscita o seu Filho, faz com que o seu Filho ascenda aos céus, onde ele está à sua direita, como nosso intercessor fiel, e o Pai coroa o seu Filho. Nós temos aqui uma volta completa. O Filho vivia na glória com seu Pai. Ele tinha o direito à glória do seu Pai, mas por amor ao gênero humano, ele voluntariamente abriu mão dessa glória, deixou a sua roupa de rei da criação e se revestiu de roupa de escravo. Ele foi humilhado, ele obedeceu, ele foi morto e recebeu morte de cruz. Agora, ele é super exaltado. Ele é colocado como espetáculo público. Por isso que é tão infamante quando autoridades dizem ou tentam determinar como a igreja cultua ou como a igreja deve celebrar. O Estado concede que vocês podem celebrar em casa. O Estado permite que sejam feitas orações nas suas residências. Jesus é exaltado diante dos poderes desse mundo. Isso é um ato público. A nossa fé é chamada a celebrar publicamente o que Deus fez em Cristo. O Filho brilha, ele refulge diante de toda a criação. Ele é exaltado e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Paulo é brilhante, ele está fazendo a poesia, ou citando a poesia. Ele segura ainda o clímax um pouquinho. Deus exaltou sobremaneira o Filho. Deus ressuscitou o Filho dentre os mortos. Deus ascendeu o Filho aos céus. Deus coroou o Filho. Deus recebe intercessões do Filho, permite que o Filho gema em prol da igreja, interceda em prol da igreja. E o Filho recebe de Deus, nessa exaltação, não um nome, o nome. E antes de dar o nome completo agora de Jesus, o Deus que salva, né, ele vai dizer que diante desse nome, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, vai se dobrar e vai dar glória e vai prestar louvor. Paulo mira aqui o fim dos tempos, quando Cristo voltar, não mais como o Salvador, mas como o juiz de toda a criação. A imagem que Paulo pinta aqui é linda e terrível. Irmãos e irmãs, aqui, homens e mulheres podem ranger os dentes e desprezar Jesus. Eles podem dizer que Jesus é um mito, um embusteiro, o que quer que seja. Podem debochar daqueles que já nesse lado da existência adoram Jesus. Mas quando esse Jesus, super exaltado, voltar em glória, presta atenção, nós vamos nos ajoelhar para louvá-lo, mas não na frente dele. Nós vamos fazer isso nas costas dele. Você consegue imaginar a cena? O nosso único Salvador de pé, espetáculo diante de toda a criação, um ato público, super exaltado, e nós vindo com ele, nos ajoelhando nas costas dele. Os anjos louvando nos céus, cobrindo as suas faces, porque eles não podem ver a glória do Filho. E aí, o diabo, todos os demônios, aqueles que riram, debocharam, pisaram o nome de Jesus desse lado da existência,
eles vão ficar diante desse Cristo, desse Messias. Eles vão dar glória a esse Messias. Eles vão se ajoelhar, talvez rangendo os dentes, talvez em pranto e lamento por causa da loucura que eles percebem que fizeram nesse lado da existência, mas até aqueles que estão no inferno, eles vão dar glória a Jesus Cristo, porque o nosso Salvador, que se humilhou em nosso favor, que morreu na cruz por nós pecadores, agora foi super exaltado, é super exaltado, e ele tem o nome ao qual todo joelho vai se dobrar. O texto aqui é gráfico, é para a gente literalmente imaginar em nossa cabeça todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, confessando uma língua, que agora é o nome completo, o Messias Jesus é o Senhor. Já expliquei o que significa Senhor. Jesus aqui é igualado a Yahvé, é contado como o eu sou, junto com o Pai, junto com o Filho. Então, toda a criação, aqueles que crerem em Jesus, aqueles que permanecerem em rebelião com Cristo, os seres espirituais, todos vão se ajoelhar e vão reconhecer que esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Para a glória de Deus Pai. O texto aqui é impressionante, porque mesmo na sua exaltação, Jesus não busca glória para si, mas ele dá glória a Deus o Pai. Nessa parceria de amor entre Deus o Pai e Deus o Filho para salvar o gênero humano, o Filho, ele se reveste da natureza humana, ele que é Deus, ele se torna escravo e morre na cruz por pecadores. Mas o Pai o exalta, lhe dá um nome que é sobre todo nome, lhe dá um nome ao qual todos se ajoelharão e todos prestarão culto e louvor e reconhecimento. Jesus Cristo é Senhor, para que, no final, Deus o Pai receba toda a glória. O Filho anseia pela glória do Pai. O Filho dá glória ao Pai. Nós não deveríamos nos portar da mesma forma? Na medida que a gente luta para ter unidade entre nós, a gente luta para, entre nós, termos amor e comunhão e autodoação, nós fazemos isso imitando Jesus, que se deu a nós, se humilhou em nosso lugar, em nosso favor, foi super exaltado, mas super exaltado para dar glória ao Pai. Então, quando a gente continua lutando para ter unidade, amor mútuo, cuidado mútuo, humildade entre nós, a gente também dá glória a Deus o Pai. Alguns pontos para a gente refletir e encerrar nossa reflexão da manhã. Uma questão que se destaca aqui que é muito importante. Nós somos chamados a crer que Jesus é o único Messias e é o único Senhor. Somente por meio desse que se humilhou e foi exaltado, a gente pode se aproximar diante de Deus. Você já crê em Jesus como seu único Messias? Como aquele que é especialmente ungido para a sua salvação, para a sua redenção? Você já tem colocado fé pessoal nesse Jesus? Irmãos e irmãs, isso não é um fardo, é um peso. Você que talvez tenha dúvida com essas questões, isso não é algo pesado. Corra para Jesus. Descanse em Jesus. Coloque sua fé em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele foi humilhado. Sim, isso foi planejado, deliberado, mas ele foi super exaltado. Ele tem um nome que é dado sobre todo nome. No dia da vinda dele, onde você vai estar diante de Jesus? Diante dele para ser julgado ou atrás dele coberto pela redenção dele? Você vai estar ajoelhado como parte do seu séquito real ou você vai estar ajoelhado diante dele como parte de um exército destruído e derrotado? Corra para Jesus. Confesse Jesus. Crê em Jesus. Se não há unidade entre nós, se não há humildade entre nós, se a gente não consegue se cuidar mutuamente, é que a gente não consegue imitar Jesus, logo, a gente ainda não creu em Jesus. A gente não confia ainda em Jesus. Corra para Ele. Receba-o como seu Salvador pessoal. Creia nele como o único Senhor da sua existência. Nós, que já somos da fé, somos chamados aqui a professar essa confissão de fé. Jesus, o Messias, é nosso Senhor. A gente tem exposto isso em nossas relações aqui dentro da igreja. Nós, lá fora, nós temos confessado que Jesus é de fato o único Senhor, não os poderes desse mundo, não os governantes desse mundo,
não os exércitos desse mundo, não as ideologias ou sistemas políticos desse mundo, mas Jesus é o único Senhor. Nossa igreja espelha obediência a Jesus como único Senhor? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa refletir. Jesus é o único Messias, Jesus é o único Senhor, a gente é chamado a colocar toda a nossa fé nele, na sua morte e cruz, e professar o seu senhorio diante da criação. Nós precisamos reconhecer como igreja que o Messias governa nossas vidas e nossa comunidade. A gente é chamado aqui, nessa passagem, a imitar aquele que veio ao mundo como um pequeno bebê, mas caminhou na direção do Gólgota como um escravo. Ele é o nosso modelo. Ele é colocado diante de nós como aquele que a gente é chamado a imitar. E lembra, Jesus sabia rir, Jesus sabia fazer piada, Boanerges é uma piada, né? Quando ele fala dos filhos do trovão, ele sabia se alimentar, ele sabia brincar, ele sabia ser parte da comunidade onde ele estava ambientado. Jesus não era esquisito. É ele que nós somos chamados a imitar. Radicalmente. É ele que nós somos chamados a sermos plasmados à sua imagem, se a gente confessa ele como único Senhor. Isso é que vai garantir para nós unidade, humildade e entrega em nosso meio. O terceiro ponto. O que nós aprendemos nessa passagem é que o Messias vem a nós não com símbolos de poder desse mundo. Ele não vem a nós revestido de realeza, ele não vem a nós andando numa quadriga ou numa biga, ele não vem a nós com armadura de batalha, ainda que ele seja um guerreiro, ou virá como um guerreiro celestial. Jesus vem a nós com símbolos de fraqueza, com sinais de humilhação visíveis, públicos. Jesus se reveste de infâmia, de dor, de fracasso. Ele caminha humilhado até a cruz. Sabe o que significa, irmãos e irmãs? Que na cruz Deus escolhe ficar ao lado das pessoas na sua dor. Como Dietrich Bonhoeffer escreveu em Tegel, quando estava preso ali em 1944, só o Deus que sofre é que pode ajudar. Mais uma vez, que religião, que credo ensina algo similar? Vamos embora, apresentem, coloquem diante da fé em Cristo algo que seja parecido com isso. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se revestiu da natureza humana. Ele se revestiu de humilhação e de escravidão e de dor e de morte na cruz. Ele tem poder de nos ajudar porque ele fica do nosso lado. Ele experimentou o nosso sofrimento. Isso é impressionante. Então, quando a gente está lutando com pecado, dor, angústia, nós temos um Deus que experimentou essas tensões em sua vida e vive para interceder pela gente. A gente não está mais sozinho. Você está desempregado? Você tem alguém que passou fome voluntariamente para interceder por você. Você está lutando com a doença, você está na cama doente, imobilizado, você tem alguém que intercede por você, que sofreu a morte e ficou imobilizado na cruz. Você se sente solitário? Ao receber a ira do seu amado Pai na cruz, Jesus foi revestido de solidão também. Não há uma única situação que a gente viva que Jesus não tenha experimentado e possa interceder por mim e por você nesse momento presente. Nós temos diante de nós um Deus que sofre, um Deus que se revestiu da vergonha e da humilhação humana e ele é companheiro do nosso sofrimento. Só que lembra, Cristo não é só aquele personagem impotente na cruz, como é retratado no cristianismo popular. Ele foi super exaltado. Se ele venceu pecado, vergonha, dor, humilhação, morte, se ele venceu o diabo e seus demônios na cruz, nós estamos com ele, já somos vencedores. Nós já participamos dessa vitória. Nós já somos vencedores. Nós só estamos escutando os sons de uma guerra que já foi vencida lá no Calvário, em 33 depois de Cristo. Uma vitória que começa com o neném na manjedoura. Quarto ponto e penúltimo. Nós somos aqui, tendo a Jesus como nosso Senhor e Messias, introduzidos numa nova dimensão da vida. Presta atenção. Se nós estamos em Cristo, que se humilhou e foi exaltado, nós temos segurança
Não só isso, nos é dado, irmãos e irmãs, por obra do Espírito, uma certeza inquebrantável que, sendo Jesus o Senhor de toda a criação, tendo Jesus o nome que é sobre todo nome, todo o universo vai se prostrar diante desse Messias triunfante. E nós vamos participar dessa vitória. Paulo vai falar em 1 Coríntios que nós vamos nos sentar com Cristo para julgar a criação. Eu não sei explicar o que é o ponto aí, mas nós não nos apresentaremos diante desse que tem um nome que é sobre todo nome, como homens e mulheres para serem julgados. Nós já somos justificados pela fé. Nós vamos provar o triunfo, experimentar o triunfo, participar do triunfo impressionante de Cristo sobre todo mal, pecado, dor, choro, diabo, demônios, no dia do triunfo dele. Então a gente pode ter segurança, irmãos e irmãs. Nós não estamos mais sozinhos no mundo, somos parte de uma comunidade que se reúne em nome do único Senhor e Messias, Jesus. E por fim, que nossa vida, que a gente consagre nossa vida para louvor, para glória e para exaltação de Deus o Pai. Como a gente viu no verso 11, esse é o fim, é o alvo de todo o drama de humilhação e exaltação que Jesus, o único Messias e Senhor, experimenta. Na verdade, o que Paulo faz nesses versos é retratar de forma lírica todo o clímax da história da redenção. Nós temos a abertura em Gênesis 1 e 2, o desdobramento da história da redenção de Gênesis 1, 3 até os Evangelhos, mas o centro dos Evangelhos é a encarnação, a humilhação e obediência de Cristo, sua morte, sua exaltação, para que Deus receba a glória, que a gente dedique nossas vidas à glória desse Deus, um Deus que se reveste de nossa natureza humana, um Deus que se torna escravo por amor a pecadores, um Deus que morre na cruz, mas o Deus que é super exaltado na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua coroação, um Deus ao qual todo joelho vai dobrar, para que Deus mesmo, na figura do Pai, receba toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Eu quero encerrar lendo um hino. O Diego disse que eu podia cantar. Não vou cantar, até para não ofender o pessoal da música aqui, né? Mas esse hino é significativo, ó vinde fiéis, porque algumas vezes pessoas entendem o significado global do que significa Deus se revestir de carne humana. Na Primeira Guerra Mundial, 25 de dezembro de 1914, na verdade, na noite do dia 24 para 25 de dezembro de 1914, um grupo de soldados britânicos na Bélgica começa a cantar esse hino. A guerra, na verdade, era uma guerra sem mobilidade. Os exércitos inimigos cortaram todas as linhas com trincheiras. Jovens de 17, 18, 19 anos viviam naquelas trincheiras no inverno, no caso aqui, com lama pelo joelho, ratos, mau cheiro, sujeira, cheiros de cadáveres, gemidos vindos da terra de ninguém que separava as trincheiras dos exércitos. Mas nessa noite especial, em vários pontos da fronteira da Bélgica e da França, soldados britânicos, franceses, alemães começaram a interromper o tiroteio e começaram a celebrar Jesus. Então, numa trincheira na Bélgica, alguns britânicos começam a cantar esse hino em inglês. Do outro lado, soldados alemães respondem cantando esse hino. Eles começam a sair das trincheiras, se levantar, começam a ter cultos entre eles, capelães dirigindo cultos, cantando salmos, homens embrutecidos trocando presentes, trocando cartas e fotos, fazendo árvores de Natal, pelo menos por uma noite. Algo diferente aconteceu no meio do campo de batalha. Somente o Evangelho tem esse poder de fazer cessar a guerra, agora temporariamente, mas mais adiante vai cessar toda a guerra com o pecado, a carne e o diabo definitivamente. O hino, que é a nossa oração, diz: ó vinde fiéis triunfantes, alegres, sim vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso rei lá dos céus prometido. Olhai admirados a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Por nós, das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá para sempre. Nos céus adorai, vós anjos em coro, todos da terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Senhor. Que Deus nos conceda um ótimo Natal com amigos, familiares, irmãos, irmãs na fé, que juntos, nessa noite, a gente possa vir adorar o nosso Senhor, que se revestiu de carne, se tornou escravo por causa de nossos pecados, morreu na cruz, mas depois foi super exaltado, recebendo o nome que é dado sobre todo nome, ao qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará como Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que celebramos nessas datas. Vamos terminar com a bênção? Que o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa semana, sobretudo na data que nós celebramos a vinda desse mesmo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo também estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus nessa cidade, nesse estado nesse país, hoje e sempre. Amém, amém e amém.